Hoje começando uma nova série de programação que nós vamos denominar Papo Reto. E hoje eu estou aqui com meu amigo, meu irmão de fé, o Isaac Maxodian, que nós estamos juntos há mais de 25 anos, num trabalho social muito gostoso, muito bacana. E ele vai falar um pouco desse trabalho, mas antes vamos começar perguntando quem que é o Isaac. Querido, eu sou um jovem de 80 anos. Graças a Deus. É um tentão. Sou muito feliz, porque Deus tem sido muito bom comigo, né? Não porque eu mereço, mas porque Ele é bom. Deus é bom, né? Me deu uma família maravilhosa. Sou casado há 50 anos com a mesma mulher, a Inês, que é o grande amor da minha vida. Tenho 3 filhos maravilhosos, Jorge, Rogério e Priscila, e 2 netos, também que eu amo de paixão, que é o Pedro e o Natan. E eu estou aqui à disposição do meu querido irmão, amigo, como ele falou, há 35 anos, né? Para responder alguma coisa a respeito do nosso trabalho que nós estamos fazendo lá em Suzano, na recuperação de dependentes químicos. Isaac, você só deixou de falar que você foi um grande industrial de tecelagem e teve lojas de... Como que faz? Tecidos. Não, eu trabalhei por muitos anos, né, vindo assim de tradição de família, né, no ramo têxtil, tecelagem, confecção, mas agora eu parei com tudo, estou aposentado, estou em outra fase na minha vida, amém? Como que aconteceu o teu lado social? Não, o lado social foi assim, uma coisa, sem eu procurar, assim, não tinha planejado trabalhar nesse ramo social, mas acabou acontecendo certas coisas que Deus foi tocando no meu coração, e através de uma igreja que eu frequento até hoje, né, que tem um sobrinho do pastor, que é italiano, lá na Itália, tinha se envolvido com heroína, droga, uma droga muito pesada, que inclusive nem existe ainda no Brasil, aqui pelo menos não está divulgado, né? Muito pouco, né? Muito pouco ainda, tem, né? mas tem muito pouco. Graças a Deus, né? Porque é uma droga muito difícil de recuperar, né? E esse menino veio aqui para o Brasil, que a irmã do pastor falou, olha, como você é pastor, vou mandar meu filho aí no Brasil para você cuidar dele. Então ele veio aqui para o Brasil e acabei me envolvendo com esse trabalho de recuperação. Aí você foi conhecer algumas casas de recuperação. Aí eu fui encaminhando ele a algumas casas, né? Fiquei conhecendo como é que funciona. E com o tempo acabei me envolvendo e acabei abrindo uma casa também de recuperação. Como foi a abertura do Renovo? A abertura do Renovo foi uma coisa assim, um ex-dependente químico. Um dia chegou para mim e falou, olha, já que você está envolvido com esse assunto, por que você não começa esse ministério? Eu falei, não, eu não estou muito afim, não. E fiquei assim, meio na dúvida, né? Mas aí Deus começou a trabalhar no meu coração, que era isso que Ele queria para mim. Aí fui me envolvendo, acabamos arrumando esse local, né? Lá em Suzano. E estamos lá há 35 anos trabalhando. 36. 36 anos agora está fazendo. Antes de você falar mais do Renovo, eu queria que você falasse das experiências com as famílias. Isaac, eu sei que você tem alguns números. Olha, aí. Tem uma pesquisa que foi feita que tem 30 milhões de pessoas que tem algum membro da sua família envolvido com dependência química. É uma coisa muito forte, né? IBGE, né? Aqui no Brasil, hein? O IBGE fez essa pesquisa. E eu acabei me envolvendo com muitas dessas famílias, sabe? Que é uma coisa muito triste. Você vê uma mãe chorando, né? Porque o filho está envolvido com as drogas e ela não tem condições de trazer ele de novo para perto dela. Coisa muito difícil. Então aquilo tocou muito no meu coração, sabe? Eu assim, tenho tratado mais das famílias também, como dos dependentes químicos também, né? Que vem lá conosco.
é uma tarefa assim, só Deus mesmo para nos ajudar a fazer esse trabalho. Ele capacita bastante você a ter uma palavra forte, uma palavra de autoridade com os familiares, né? Independente, assim, a ajuda de Deus no primeiro lugar, mas a gente também procurei fazer algum curso no Senad, né, de Brasília, e fiz muitos cursos de dependência aqui, mas a gente tem que conhecer um pouco também, né, do assunto cientificamente falando, mas o nosso propósito ali mais é a espiritualidade. A espiritualidade é muito mais importante. Nós vamos chegar lá, Isaac, no Renovo. Por enquanto, tá bom. Você tem mais umas informações? Quem são os usuários, né? A maioria dos usuários? Olha, a maioria dos usuários que tem lá no Renovo, por exemplo, vou falar do Renovo, né? São pessoas que hoje estão com 25, 30, 35 anos e começaram a usar droga com 12, 13 anos. 14, na adolescência. E para chegar no fundo do poço, quando eles chegam no fundo do poço, que não tem mais alternativa, eles vão procurar ajuda. Isaac, hoje está nessa faixa de idade, mas eu posso te falar, assim, também por algumas experiências, o número de novos executivos usando muito mais cocaína, né, está crescendo muito, né, está muito forte. Essa infiltração dessa droga no mundo executivo. Sim. E outro detalhe também, que você deve estar acompanhando, crescendo o número de mulheres usuárias. Esse dia até eu vi uma reportagem lá, né? Todo dia sai no jornal, na TV, muitas meninas, muitas moças, né? Infelizmente, lá na Cracolândia, né? Coisa impressionante. Quando a gente vê aquilo, dói mesmo no coração, né? Que as mocinhas agora, as moças estão também enveredando por esse caminho, às vezes através de um namorado, né, de companhias, e acabam entrando, mas a maioria ainda é homem, né, mas as mulheres já estão começando a entrar nesse assunto aí. E qual o método do Renovo? Olha, nós temos ali o nosso método, nós temos várias coisas que nós fazemos lá. Temos palestra sobre dependência química, sobre prevenção à recaída, temos terapia ocupacional, eles autoajuda, um ajuda o outro, um dependente químico ajudando o outro dependente químico. E a parte principal da nossa terapia é a espiritualidade. Porque se Deus não libertar, fica difícil. É Deus transformando as pessoas, o dependente químico, de dentro para fora. Não adianta só ele deixar de usar droga. Para uma questão de um caráter novo, uma vida nova, uma nova perspectiva de vida. Isso que nós transmitimos para eles lá. Dentro desse contexto, né, vão diversas pessoas especializadas, alguns pastores, levar uma conscientização do que é seguir a Jesus, né, a seguir a Deus, não é isso? Nós temos lá uma equipe. Logicamente, eu como presidente, atualmente estou passando a minha presidência, já passei para o meu primeiro aluno, o Nelson, que há 36 anos atrás ele chegou lá, assim, no fundo do poço, para se recuperar, e hoje é nosso presidente. E eu, como ex-vice-presidente, eu não sou que nem o Bolsonaro, sou esse. Só que não me caçaram ainda. Nem vão te caçar. Por isso que eu estou ainda participando, assim, né? Ao lado do Nelson, né? Estamos lá juntos. Então, é isso aí. Estamos juntos. Aí eu posso falar para vocês, né? Que assim, o Isaac tem um amor tão grande que é difícil ele passar a bola pro Nelson, né? Como novo presidente. Aquele pai pro filho, porque o Nelson é o filho dele na fé. É o primeiro aluno, foi uma transformação fantástica, e o Nelson respeita muito o Isaac, né, como um pai. Então, e também como pai para filho, tem a dificuldade de transmitir como uma empresa, transmitir essa sucessão. Mas, devagarzinho vai acontecendo, o Isaac jamais deixa de ir lá, jamais deixa de dar opinião, conversar com o Nelson, conversar com a gente, expor suas posições, porque são experiências de mais de 36 anos. 36 tem o Renovo, mas você tem mais de 36 porque foram anos junto com o Enzo e com
Giovanni buscando alternativas para o rapaz lá italiano, né? Então, a gente vê a importância que você tem, né? Agora o novo você é o presidente do conselho consultivo, né? Estou tendo uma estruturação dentro do Desafio Jovem e a gente não quer jamais que o Isaac saia dessa participação, né? Só que ele está deixando também agora o Nelson tomar rédeas e o Nelson, graças a Deus, também está fazendo um bom trabalho. Ele fala que Deus está administrando a vida dele, isso é muito bom. O Isaac, dentro do desafio, também tem as atividades de terapia ocupacional. Sim. Né? E hoje nós temos um novo coordenador, porque Deus recolheu o Tião, né, que durante 35 anos colaborou com a gente lá. E eu queria que você falasse um pouco disso daí. Bom, deixa eu dar um histórico. Como é que é quando o aluno chega? Primeiro os familiares ligam, né, para a gente, pedindo se tem uma vaga, né, para o seu familiar. Então a gente, antes de mais nada, encaminha ele para um psiquiatra, que ele faz uma consulta para ver se a dependência química, em que nível está a dependência química dele, e se ele tem alguma outra comorbidade, por exemplo, se ele tem alguma outra doença que precisaria de um outro tipo de tratamento clínico que não de dependência química, então nós não podemos aceitar, que nós tratamos única e exclusivamente dependência química. Nós não somos uma clínica médica, nós somos uma comunidade terapêutica. E a comunidade terapêutica só trata da dependência química sem medicamento. Então nós temos ali, na nossa equipe, temos os pastores, temos o irmão que cuida também da parte administrativa, que é o Alex, e temos alguns obreiros ali acompanhando ele no dia a dia. E ali eles têm um programa no dia a dia. Levanta de manhã, tem uma palestra, espiritualidade, depois tem atividade no sítio, na chácara, de manutenção, ali tem plantação de horta, eles fazem exercício físico, tem uma pequena academia, e passam o dia inteirinho ali com atividades, eles não ficam ociosos, eles têm que trabalhar, e trabalhando, e suando, e praticando esporte, eles vão transpirando e eliminando aquela droga que está incutida, né? Está no sangue, vai se desintoxicando fisicamente. Nós tratamos então da parte física e também da parte espiritual, e também alguns estudos referentes a 12 passos, né? E como é que ele vai encarar a nova vida e como vai ser a reinserção dele na família. Dali para frente, como é que vai ser a vida dele. Legal, Isaac. E a gente tem visto, né, que mediante os números, né, que existem nos institutos, né, o Desafio Jovem Renovo de Suzano tem conseguindo uma média acima do normal na recuperação de pessoas, e hoje nós temos diversas pessoas que são empresários, tem pessoas que são ligadas à igreja, são oficiais de igreja, tem pastores, diáconos, presbíteros, né? Então há uma transformação de vida realmente. E algumas dessas pessoas voltam para o Renovo para ajudar, não é? Sim, sem Você dúvida. tem algum? Temos ex-alunos lá, que passaram por lá, que hoje são colaboradores, ajudam a gente. Tem muitos que passaram por lá, hoje são executivos, que nem o Eliseu está falando, né? Inclusive um testemunho rápido aqui, o Eliseu um dia estava participando de uma reunião com empresários, executivos, e ele ali falou que ele pertencia a uma associação de dependentes químicos de Suzano, contando, né, a atividade que ele fazia, né, social, e teve um empresário lá que levantou a mão e falou: puxa, eu passei por Renovo, eu era um dependente químico. E o Eliseu ficou muito assim, contente de ver aquilo, né, Eliseu? É gostoso, né? Você esquece muitas vezes as pessoas, né? Mas as pessoas não te esquecem, né? E eu te falo assim, depois que eu comecei com o trabalho de terapia, então, já tem diversos, né, que já saíram de lá, que estão recuperados, que estão adicionados na minha rede, eu na rede deles, a gente troca, às vezes, um bom dia, boa tarde, alguma mensagem, sempre pronto, dentro
uma possibilidade de dar um apoio, continuando dando apoio, né? Então está gostoso poder conversar com eles pós Desafio Jovem, né? Nós temos o Clóvis, temos o Edinho, né? Tem o Matheus, então são o Alan, são pessoas que continuam, né? E estão se inteirando pela rede social. E graças a Deus estão firmes, né? Já Sem saíram dúvida. de lá há alguns anos, já estão firmes. Maravilha. Então isso é muito gostoso, né? O que mais você gostaria de falar do Renovo? Então, eu queria aproveitar essa live, você que está assistindo, se você tem algum familiar, algum conhecido que está precisando ser aconselhado, está precisando se recuperar, nós estamos à disposição. É só entrar em contato com a gente vai fazer o possível para poder ajudar vocês também. O Fábio vai colocar o número do telefone, tá, os dados, o site do desafio. Nossa instituição, quero deixar bem claro, é sem fins lucrativos mesmo. Só Deus sabe o nosso sacrifício que nós fizemos para manter essa casa aberta durante 36 anos. Passamos por 3 anos de pandemia, praticamente. Foi muito difícil manter, até difícil até hoje manter a casa. Mas Deus tem sustentado, Sim, sem sempre dúvida traz nenhuma. alguém. Nós temos que nos alguns ajuda, colaboradores que nos ajudam, Deus em primeiro lugar, né? Mas nós temos também, infelizmente, temos que cobrar, né, alguma taxa social que é bem abaixo do valor de mercado que nós cobramos ali, que oportunamente nós podemos dizer para vocês, se vocês se interessar, que é simplesmente para manter a casa, só. E não sobra nada, ainda falta. Mas a gente sabe que você está colocando à disposição de ajudar, e as pessoas que querem ajudar podem se aproximar de nós, que nós até levamos lá, se quiserem conhecer, né? Porque Sim, hoje está um lugar assim agradável, a casa está está com aberta para facilidade visitação também, sem problema nenhum. né? Antigamente tinha estrada de terra, hoje já está Sim. asfalto quase na porta, né? Então está muito bom. Me fala as considerações finais aí para você. A consideração final é que é fazer um alerta, sabe? Então, esse trabalho que o Eliseu está fazendo é um trabalho de utilidade pública. Como eu falei no início, quem é que leva um menino, um jovem, um pré-adolescente a usar droga? Não é o traficante, não, que vai bater na porta da sua casa oferecendo droga, não. São os amiguinhos, na escola, não é? Uma brincadeira, experimenta uma vez, gosta. Porque a droga, quando o jovem ele começa a usar, ele dá um bem-estar para ele, porque se a droga não desse um bem-estar, ninguém usava. Mas o final dele é muito triste. Então, ficar de olho, irmão. Vocês têm que ficar de olho nos seus filhos, antes que seja tarde demais. Eu nunca me esqueço, uma vez estava fazendo uma entrevista com uma senhora, me procurou, né? Que o filho dela, ela falou, olha, meu filho faz 2, 3 semanas que ele começou a usar droga, e eu não quero que ele se torne um dependente químico, então trouxe ele aqui para você conversar com ele. Eu falei, tá bom, então peguei o menino de lado para conversar longe da mãe, perguntei para ele, há quanto tempo você está usando droga? Ele falou, há 3 anos. E a mãe pensava que fazia alguns dias, algumas semanas que ele estava usando. Então, um pai e uma mãe têm que participar ativamente da vida do filho, para nos ter uma surpresa desagradável um dia. Isaac, eu posso falar para você, né, mediante que a gente tem estudado e tem feito essas análises com o pessoal, uma das dicas, assim, quando o filho começar a manipular, não mentir, mas manipular, já é sinal que tem alguma coisa estranha. Tem alguns sinais, a mentira, importantes. a segunda coisa. A violência verbal, a terceira coisa. Né? Então, são detalhes... Mas né, às vezes o pai acha que ele é uma coisa de adolescente. Sim. Todo adolescente né? Assim, nós também fomos assim. Né? Entendeu como é que é? Mas não é assim não, né? Não é assim não. Vamos colocar assim, nossa geração, né, existia uma coisa de respeito à autoridade. E que hoje não, de uns 10 anos para cá, mudou muito, né? Então está se perdendo o respeito à autoridade do pai, do policial. Então, esse negócio da internet, que abriu um leque muito grande, onde a individualização aumentou demais, né?
Então a pessoa fica focada no mundo dela, esquece o mundo dos outros, do pai, da mãe, dos irmãos, e acaba também um lugar que também incentiva o uso. E todas essas transformações fizeram com que a pessoa se perdesse no meio do caminho, né? São mil situações, né? Tem aquele que perdeu o pai, foi embora, perdeu o pai, a mãe, né? Os pais, então fica num estado de abandono. Tem aquele que foi mandado embora do trabalho, não consegue novo trabalho. Então, o que você falou, a droga momentaneamente é prazerosa, dá um alívio na carga emocional do cara. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, mas ficar de olho nas manipulações, mentiras e violências verbal, né? São 3 coisas que estão muito fortes. Ô Isaac, me explica um pouco sobre a internação do Renovo, que eu sei que é voluntária, e sobre essas internações involuntárias. Bom, o nosso sistema é uma internação voluntária. O próprio dependente químico, que ele deve desejar se tratar. Ele quer parar de usar droga e não tem condições de parar. Então ele pede ajuda para a família leva ele lá. E a gente então começa o tratamento e nosso tratamento é de 6 meses lá no Renovo. E ele tem liberdade de abandonar a hora que ele quiser. Ele não é obrigado a ficar os 6 meses. Porque o que acontece muito lá, inclusive, até não está dentro da pergunta, que dentro de um mês, fisicamente falando, ele está uma beleza. Chega lá, detonado, mas depois... já estou bom. Aí ele fica bom, porque um mês teve levando uma vida normal, alimentação normal, fazendo exercício, ele recupera fisicamente. Mas a dependência química é algo mais profundo, então demora mais tempo, né, para recuperar. E tem os outros casos que o cara não quer recuperar e está com risco de morte. E a família fica desesperada, como é que faz? Aí tem o caso mais, assim, violento, vamos dizer assim, inteiros, né? Porque é uma internação involuntária. Os caras do resgate vão lá na casa dele, encarta ele e leva, meio que forçado. Logicamente com uma licença judicial, né? Tem que pedir para o juiz uma licença e a concordância da família, tudo documentado. E leva ele lá e faz um acordo. Pode ser um tratamento de 1 mês, 2 meses, até 3 meses. A família que vai determinar, faz um contrato, e aquele contrato que a família fez, ele não sai de lá de jeito nenhum, ele não pode sair, está preso lá. E tem dado bons resultados também. Ô Isaac, como que identificar, no começo, né, como identificar que o jovem está usando e quais os rumos que os pais têm que tomar com esse comportamento? Olha, tem um problema aí também social da família, né, querido? Porque tem o seguinte, hoje em dia nós sabemos que muitos casamentos são desfeitos, né? Então é um lar que não tem aquele pai e a mãe presente. E muitas vezes a mulher, para cuidar de um filho sozinha, ela tem que trabalhar. E o menino fica sozinho em casa. Tem plena liberdade para fazer o que ele quer. E acaba se envolvendo, e a mulher, a mãe, como está envolvida na sua atividade profissional para sustentar a casa e tal, acaba não percebendo que o filho está usando. Por quê? A droga, você não percebe fácil quando está no início que a pessoa está usando. O álcool sim, porque o álcool tem aquele odor. Você chega perto de uma pessoa que bebeu uma bebida alcoólica, só pelo cheiro você identifica. Mas a droga não, ela vê que o menino está mais alegre, está mais disposto, está mais falante. Ela fica até contente, fala, poxa, meu filho agora parece que melhorou, Desinibiu, né? Psicologicamente ele é outra pessoa. Mas não é nada disso, é a droga que está fazendo efeito. E é muito difícil, vou falar para vocês, identificar no início que o rapaz está usando droga. Com o tempo, que nem o Eliseu falou, começa a haver algum vestígio, pedindo muito dinheiro, irritação, chega tarde em casa, passa a noite fora de casa, não quer ir para a escola, não cuida mais da aparência. Tem uma série de atitudes que a família fica esperta, vai perceber alguma coisa está errada com meu filho. Muda das amizades, se frequenta uma igreja com a família, deixa de frequentar, não quer mais ir na escola. É uma série de atitudes, ele vai caindo.
degrau por degrau, até chegar no fundo do poço. Isaac, mas tem uma coisa, graças a Deus, nós temos diversas instituições que estão nesse trabalho, né? O Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, e também tem o Amor Exigente, que eu acho que é fundamental para as famílias, né? Um trabalho muito legal com as famílias. Você podia falar alguma O coisa? Amor Exigente é uma instituição, olha, eu até tenho feito contato com eles, é uma orientação para a família. O que significa o amor exigente? O amor exigente não é passar a mão na cabeça não do filho. E nem também maltratar. Ele tem que saber dosar como é que vai conversar com o filho, como é que vai tratar o filho. E, geralmente, eu tenho visto o seguinte, quando o menino começa a usar droga, a mãe defende e o pai Ataca. quer enquadrar o cara. Então, o que acontece? A mãe dá dinheiro, escondido do pai. Ele chega em casa, tem o tênis novo, está sem o tênis. Cadê a roupa? Cadê aquela blusa nova que o papai comprou? Que a mamãe comprou? Ah, me roubaram. Nada, ele trocou por droga. A mãe vai comprar outra blusa para ele. Qualquer dinheirinho que dá para ele, o dinheiro vai embora o dia seguinte, não tem mais dinheiro. E a mãe continua alimentando o vício, porque o amor de mãe é diferente. O pai já vem um pouquinho além. Então, o amor exigente, eles fazem reunião com a família, com o pai, com a mãe, com os membros da família, com os irmãos, para ver como vão lidar com esse assunto, com o filho que está iniciando no caminho das drogas. Então, gente, posso falar para vocês que aqui um sexalente e um tentão. Oitentão, Né? 80.0. Estamos aqui em prol, né, de um mundo melhor. Nós não vamos mudar o mundo, mas o mundo Sim. de alguém é possível. Isso é o Luigi Rulli, era um colaborador nosso que trouxe essa mensagem. Não vamos mudar o mundo, mas o mundo de alguém é possível. Então, acho que chegou o momento de mais pessoas se enganjarem na luta desigual, né? Porque está muito forte essa luta. Mas nós não vamos desistir, vamos continuar lutando, porque nosso Deus é muito maior que tudo isso. Sem dúvida. Muito obrigado, gente, por nos ouvir, estar conosco aqui. Obrigado, Fábio, pela essa oportunidade que você nos dá também. E colocamos mais uma vez à disposição de vocês nesse programa novo, Papo Reto, que é sem censura e com liberdade de expressão. Um grande abraço.